receber um avisozinho aí que vai começar a gravar, certo? E daí a gente vai trabalhando. Gente, a temática da aula de hoje é essa daqui, acredito que tenha chegado aí para vocês, consumo consciente e reciclagem. Estão vendo aí, sim ou não? Sim, Sim, então contribui aí com o professor, porque né, à medida que eu for passando, se não tiver condizendo o que eu estou falando com o que está aparecendo, peço a vocês que me dê esse retorno, certo? Para que assim a gente não possa estar, né, falando de coisas diferentes, tá bom? E principalmente porque o slide já é exatamente para isso, né? Para poder auxiliar na aula. Consumo consciente, tá, gente? E reciclagem, né? Tem essas duas questões aí que devem sempre, né, ser pensadas como uma sendo continuidade da outra. Né? No momento que você consome, né, o ideal seria que a gente tivesse uma política de reciclagem daquilo que é consumido, né? Obviamente a gente não tem, infelizmente, para tudo. Por exemplo, quando você utiliza lâmpadas na sua casa e pilhas também para colocar em brinquedos, em controle remoto, quer que seja, ao final da vida útil dela, tá? Qual a destinação que você dá? E aí, gente, qual a destinação que vocês dão? A pilha descarregou, a lâmpada queimou, qual a destinação que é dada por vocês? lixo. Lixo, lixo comum, normal? A maioria das é vezes para é. o lixo reciclável, né, professor? É porque assim, esses equipamentos, eles têm componentes recicláveis, entendeu? Então, assim, em geral, em supermercados de médio a grande porte, ou até em lojas, em shoppings, tem o que a gente chama de papa-lâmpada ou papa-pilha, né? Que na verdade são umas caixinhas que eles botam, tá? Eu sei que no shopping tem, né? Shopping Pátio, por exemplo, que é aqui em Maceió, lá tem. Tem em grandes supermercados também. E até de porte médio, né? Tem essas caixinhas coloca aqui, descarte aqui a sua lâmpada queimada, descarte aqui a sua pilha, né? A pilha descarregada, que não serve mais. Exatamente porque eles fazem essa coleta para poder mandar para a indústria de reciclagem, tá? Então, existem componentes tanto na pilha quanto na lâmpada e também, né, se você for levar em conta, basicamente quase tudo que a gente consome poderia ser reciclado, né? Tudo aquilo que gera papel, tudo que gera plástico, tudo isso poderia ser reciclado, certo? Porque para tudo isso tem usina de reciclagem. O grande problema é exatamente a destinação, né? Como a gente vai destinar esse produto até a reciclagem, né? Essa é que é a questão maior. Deixa eu ver quem é que está chamando aqui. Levantaram a mão o senhor chefe Antônio Mar e senhor Nicolas Eduardo. Dúvidas? Ok, professor. E quanto mais a pessoa recicla, mais é barato o produto, não é? Exatamente, né? Se, por exemplo, a gente reciclasse bastante plástico, borracha e vidro, todos os componentes, né? Todos aqueles objetos que fossem compostos por isso daí, por esses materiais, seriam mais baratos, porque não ia estar necessitando extrair, né? Ou produzir, certo? Por meio dos materiais naturais. Então, a tendência era de que ficasse mais barato, entendeu? A lógica seria essa. Do mesmo jeito, papel, né? Se você reciclasse papel, na teoria era para ficar mais barato, entendeu? Porque você não precisou ir até a natureza lá, retirar uma árvore para poder produzir o papel, né? Pelo menos para a natureza vai ficar mais barato, né? Pelo menos você está auxiliando diretamente. Eu sei que não cabe a cada um de nós individualmente fazer isso, certo? Mas são políticas que a gente pode tomar na individualidade que muda ou ajuda a mudar o coletivo, tá? Então, assim, só de você, por exemplo, não estar tirando o plástico do chiclete e jogando na rua,
Isso daí já é uma diferença muito grande, tá? Cada plásticozinho desse que você deixa de jogar na rua é um lixo a menos, é um entulho a menos para entupir, né, as bocas de lobo, né, para entupir aquelas entradas da água pluvial, certo? Da água da chuva. Então, você já auxilia a sua cidade, você já auxilia o seu bairro para que ele não venha ter enchentes, por exemplo, certo? E se além disso, se além de você fazer, você consegue conscientizar as pessoas também a isso, porque qual é o grave problema no momento que chove? É quando a rua começa a encher, né? Todas as ruas começam a encher. Além disso, ainda tem a questão das pessoas que moram, né, em locais que assim que são desnivelados, né, digamos assim, e sejam desnivelados, e daí pode trazer prejuízo a essas pessoas também, exatamente porque não há escoamento da água, tá? E tudo isso é causado exatamente por conta do descarte ilegal do lixo, né? É aquele lixo que é colocado na rua, é aquele lixo que é jogado de qualquer forma, e não é dada a destinação correta, certo? Então a lógica é essa. Como eu estou dizendo para vocês, não é nada que uma pessoa sozinha vá conseguir fazer grandes mudanças, mas tem que começar por um, né? Toda e qualquer mudança tem que começar por um, né? Depois essa pessoa vai conseguindo convencer mais pessoas a ter aquela atitude também, certo? A lógica é essa. E principalmente vocês que ainda são, né, crianças, pré-adolescentes, vocês têm um potencial grande de mudança, né? Porque quando você, como uma criança, como um pré-adolescente, como um adolescente, você vai e está dando exemplo de como se deve fazer, o adulto ele fica envergonhado, tá? Ao ver uma situação dessa. Então, por exemplo, e tanto fica envergonhado como também não vai estar, né, brigando com você nem nada do tipo. De repente você vê lá uma pessoa jogando um lixo na rua e você vai lá e chama a atenção dela, né, dizendo, olha, não pode jogar lixo na rua porque primeiro vai trazer um monte de praga, vai trazer rato, barata, escorpião para todos nós, para próximo de todos nós. Segundo, quando chover vai entupir os bueiros, então a água não escoe e inunda tudo, tá? Então, se um adulto vê uma criança chamando a atenção dela desse jeito, é a melhor forma de conscientização. E para isso vocês precisam se conscientizar também, né? Antes de chamar a atenção do outro, certo? Então a lógica é exatamente essa, gente. É a consciência individual que depois vai auxiliando na conscientização coletiva, tá? Tudo tranquilo até aí? Tudo de boa? Sim ou não? Sim, tudo de Sim. boa. Então a temática, gente, é Sim. consumo massa. Ó, top de linha. Deixa eu olhar aqui o grupo, né? Tem que olhar. Eita, teve gente que entrou depois do convite. Deixa eu disponibilizar a frequência. Frequência e o convite do grupo do Meet. Esse povo tá entrando atrasado, viu? Horrível. Frequência e grupo de aula. Então, a temática é consumo consciente e reciclagem, né? Tanto na hora de consumir, a gente tem que ter essa conscientização, como também na hora de dar a destinação. Tudo aquilo que for possível reciclar, a gente recicla. Diga-se de passagem, muito se fala do saco plástico, né? Que a gente vai ao supermercado e daí tem que trazer as coisas no saco plástico. E daí diz, tem que abolir o saco plástico. Eu, pelo menos, dou uma destinação, né? Que o meu saco plástico, na verdade, ele vai ser saco de lixo, né? Se não tivesse esse saco plástico do supermercado, ia ter que comprar saco de lixo, então a destinação pelo menos é dada, ou seja, tem mais de um uso aí do que simplesmente trazer a feira, né, para casa. Acredito que a maioria das pessoas façam isso também. Eu, pelo menos, fui criado desde pequeno com essa noção. Bora lá, gente, né? Entender um pouquinho mais, ser um pouquinho mais técnico, né? Nessa situação de consumo e de reciclagem.
Quando a gente fala em consumo e tudo aquilo que é gerado a partir do nosso consumo, a gente está falando de resíduos, tá? Eu sei que genericamente a gente fala de lixo, né? Tudo que é proveniente do nosso consumo, o que sobra é lixo. Mas, tecnicamente, a gente tem que chamar isso de resíduos, tá? E daí existem resíduos de diversas origens, beleza? Os resíduos mais convencionais são aqueles lá da nossa residência mesmo. Por exemplo, aqui está colocando até em porcentagem, né? Aqui, 46, eu acredito que não seja porcentagem, não, até porque senão vai dar acima de 100. É em toneladas por mês, tá? 46 toneladas por mês de resíduos orgânicos, isso daí, infelizmente, não foi colocado nesse gráfico. Qual seria a fonte, né? Para saber se ele está medindo em um país, se ele está medindo numa cidade. Tá? Então, olá, senhor Eduardo, seja bem-vindo. Então, ele coloca aqui 46 toneladas de resíduos orgânicos, né? Aqueles que são provenientes de resto de comida, certo? É uma pena, mas infelizmente tem muita comida que sobra e que acaba se estragando, né? Não só nas nossas casas, mas também nos grandes supermercados. E quando não, passa da validade até, né? Hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem que a vigilância sanitária aqui no supermercado de Maceió acabou encontrando quilos e mais quilos de carne fora da validade. Então, e estava lá para ser vendido para o público em geral, entendeu? Então, assim, que bom que há essas fiscalizações, né? Porque, e olha que era um supermercado grande e porte, né? Vendendo carne passada da validade, carne estragada. Isso daí depois dá uma infecção intestinal e aí a pessoa não sabe o que foi. Bora lá ver quem foi que levantou a mão. Quem foi? Não vi, acho que abaixaram. Então, gente, 57% de resíduos recicláveis, daí quando se fala em resíduos recicláveis, a gente tem que levar em conta papel, plástico, vidro, latinha, tá? De metal, certo? Então, os recicláveis mais comuns, né? E 38% de rejeitos, tá? Que são aquilo realmente que, né, que tem que ser destinado para um lixão, digamos assim, não um lixão em si, mas um aterro sanitário. É aquilo que realmente não vai prestar, certo? Resíduos laboratoriais, tá? Tem uma porcentagem grande também. Resíduos de varrição e poda de árvore. Acredito que isso daqui, em cidades, né, que tenham mais vegetação, seja mais frequente, obviamente. Isso daqui, sem dúvida, tem muito, né? Inclusive, todo canto agora que você vê uma obra, o povo parece que não entende que tem que dar uma destinação ao resíduo de construção civil, né? Sai jogando em qualquer canto, sai jogando nos terrenos baldios e por aí vai. Esse daqui é um dos mais perigosos resíduos de saúde, tá? Então, hospitais, inclusive aqui em Alagoas mesmo, mais especificamente na cidade de Maceió, acredito eu. E salvo engano, parece que teve também algum problema desse em Rio Largo, mas eu lembro que teve em Maceió, tá? Que foi até considerada a máfia do lixo, tá? Que alguns governantes, alguns políticos, eles estavam envolvidos com empresas de recolhimento de lixo de hospital, certo? E daí, em vez de dar a destinação correta, que é a incineração, esse lixo aqui é lixo contaminado, tá, gente? É lixo com resto de sangue, é lixo com resto de tecido humano, tá bom? Então, é lixo contaminado, então tem que ser incinerado para poder matar, né, os micro-organismos presentes nele. Matar, por exemplo, o vírus agora da Covid, né? Então, o que tiver de contaminado com vírus, com material humano, tem que ser incinerado para poder matar, certo? E daí os caras estavam ganhando dinheiro para incinerar, só que como a incineração era mais cara, eles estavam descartando em um terreno, tá? Em um terreno. Tá? Em terreno, inclusive, que tinha acesso de população, né? Acesso de crianças, inclusive. Tá? Então, assim, acabou. Pode falar. Ninguém?
Tá, quiser falar, viu, gente? É só abrir o microfone e chamar o professor. Senão o professor fica falando aqui o resto da tarde. Então, acabou que não deu em nada, infelizmente, né? Muitas coisas aqui no Brasil têm sido dessa forma. Começou a investigação, mas depois, como mexeu com político, aí não deu em nada praticamente, né? Ninguém foi preso, nem nada do tipo, infelizmente. Lâmpadas, era o que eu vinha falando para vocês, né? Em geral, em supermercados. Eu acredito que se vocês, quando forem ao supermercado com os pais, as mães de vocês, se vocês prestarem atenção logo na recepção, em geral tem uma caixinha lá que é para colocar ou pilha ou lâmpada, tá? Porque são materiais que podem ser reciclados. E resíduos eletrônicos, isso daqui também, sem dúvida, né? Tem alguns pontos de entrega voluntária, tá? De resíduos eletrônicos, mas também tem aquele pessoal que mexe com isso. Então, tem o cara que mexe com o celular, tem o cara que mexe com o computador, e assim, se o negócio parou de funcionar de vez e você não acha mais válido, tá mandando consertar, né? Se for um celular muito, muito, muito antigo mesmo, é melhor dar uma destinação correta em vez de só jogar no lixo, certo? Porque senão a gente vê exemplos como esses aqui, ó. Resíduo de hospitais, né? Jogado no lixo, isso daqui inclusive tem agulha, tá? Há muitos acidentes assim, né? Em geral jogam perto de campos onde crianças brincam e tudo mais. E daí todo mundo sabe que, infelizmente, agora no aterro sanitário eu não sei, porque é tudo o aterro sanitário que tem em Maceió, eu não sei como é que funciona essa questão, já que é tudo isolado, né? Mas antigamente, quando era lixão, quando tinha os lixões, as pessoas andavam, né, aqui dentro desse lixo, exatamente para tentar catar alguma coisa que valesse a pena, tá bom? Então, assim, muito perigoso mesmo, porque nesse lixo aqui pode ter vidro quebrado, pode ter seringa com agulha exposta, tá? E assim, né? Que andava com proteção. Não, gente, infelizmente não, né? São pessoas que acabam passando por necessidades, são pessoas que acabam tendo dificuldade na vida e não tem como comprar sequer um equipamento de proteção para poder andar numa desgrama dessa. Eu digo logo assim porque é uma infelicidade, né? Que o ser humano chegue numa condição dessa de precisar catar alguma coisa do lixo, né? O ideal seria que todo ser humano tivesse a oportunidade de viver de forma digna, né? Eu não estou falando que todos fossem ricos, não. Tomara a Deus, né? Que assim pudesse. Mas a gente sabe que humanamente é impossível todos serem ricos, né? Afinal de contas, não existe riqueza para todo mundo, né? Agora, só que se as coisas fossem melhor distribuídas, né? Se a renda fosse melhor distribuída, as pessoas não viveriam em condições tão degradantes. Esse é que é o problema, tá? Não, eu mesmo, a minha perspectiva de vida não é de me tornar rico, é de viver em condições que seja condições razoáveis, né, de qualquer ser humano, né? Qualquer ser humano possa viver, de ter um alimento, de ter uma roupa, de ter uma casa, tá? De ter uma residência, certo? De poder se deslocar de um lado para o outro. É essa que é a questão. Pode falar, querido, pode falar. Aquela aula da semana passada é para mandar? A atividade? Sim. Sim, sim, é para mandar. Eu acabei deixando o grupo fechado, né? Mas eu vou fazer assim com vocês, tá? Eu vou deixar esse grupo, que é o nosso, aberto. Agora, por favor, não fiquem conversando muita potoca, não. Porque, assim, senão Tá certo. enche o grupo de mensagem e atrapalha, né? Até para os outros colegas verem as informações importantes, tá? E fora que eu tô com uns 30 grupos, né? Então, por favor, não enche o grupo de mensagem, não. Senão o professor não vai ter tempo para responder vocês, não. Certo? Ô, Ian, pode perguntar, filho. E eu que entrei agora, a atividade da semana passada. Qualquer coisa, se você quiser, eu posso disponibilizar para você, mas aí se você entrou agora, Isso, então professor. você faz daqui para frente, né? Meu caderno que tava com a atividade acabou ficando na casa do meu avô, porque a gente tava lá. Aí eu vim pra casa, esqueci lá.
Rapidinho, viu, gente? Tenta fazer. Ô, Letícia, tenta, mas tu não tem uma folha em casa, Letícia? Não, eu tenho, só que a atividade da semana passada acabou ficando Ah, aberta. você deixou lá, né? Tá bom, então. Não se preocupe não, você tem o resto da semana para enviar, tá bom? Tá bom. Tira uma foto e me envia. Ian, se você for querer fazer a atividade da semana passada, você fala que eu te envio, Tá. certo? Vou responder aqui a colega de vocês. E tu pode postar no grupo? Vou postar no grupo. Na verdade já está postada, né? Só que como você entrou depois, aí você não tá vendo. Deixa eu responder a colega de vocês aqui que disse que não conseguiu. É porque toda vez que liga pro meu celular, sai da aula. Deixa eu mandar pro grupo, que aí você vai ver, tá? Deixa eu pegar novamente, né? A aula. Tem até uma aula gravada, tá, Rian, da semana passada. Eu vou disponibilizar também, que aí você fica ciente de como foi. A Tá. aula. Cadê a atividade? Aqui. Atividade. Sétimo não, sexto. Atividade da semana passada. E aí eu vou mandar a aula que foi gravada também, tá? Aula da semana passada. Deixa eu responder a coleguinha de vocês rapidinho, senão ela vai ficar sem conseguir entrar. Então, colega, você nem disse seu nome. Olha só, eu tenho como te orientar com relação a você conseguir fazer um e-mail, mas eu acredito que já tenha, porque senão você não teria nenhum aplicativo no seu celular, certo? O Google, para você poder baixar qualquer aplicativo, você tem que ter um e-mail, certo? Então, assim, no celular já tem cadastrado algum Gmail, porque senão, a maioria, por exemplo, o WhatsApp você não estaria utilizando se não tivesse um e-mail válido. Bora lá, gente. Dando continuidade, né? Quem quiser fazer contribuições, faça, por favor, certo? Não espera eu me calar, porque senão você vai esperar até o resto da sua vida. Aí eu me calar, eu começo a falar e assim vai. Olha que de vez em quando eu dou umas paradas e pergunto, né? Se alguém tem alguma dúvida, mas em geral eu sigo o caminho, né? Sigo o caminho direto, assim, na fala mesmo, tá bom? Enquanto ninguém me interrompe. Mas, uma coisa que eu deixo sempre claro, eu gosto de ser interrompido, tá bom? Por perguntas, por contribuições, eu gosto que vocês participem da aula. É sinal que vocês estão interessados no assunto, é sinal que vocês estão gostando do que está transcorrendo aí, beleza? Então, bora participar, né? Bora participar, porque aí fica até mais dinâmica a aula, tá? Então, a gente viu aí ó, os tipos de resíduos, certo? Os resíduos diversos, né? Que, inclusive, se forem mal destinados, podem contaminar o solo, podem contaminar a água, o ar, certo? Por exemplo, quando há incineração, ao local onde é incinerado, não é você chegar e tocar fogo, não, tá, gente? Ah, tem um monte de seringa aqui, eu vou chegar e tocar fogo. Não, porque esses resíduos aqui que serão gerados, eles irão para a atmosfera. Então, você está tirando aquele resíduo que estava aqui no solo e você está jogando na atmosfera. Basicamente isso, né? Você está trocando seis por meia dúzia, né? Como diz o povo. A incineração é um processo que realmente tem um cuidado, tá? Porque é feito numa usina de incineração, né? Ou no local apropriado de incineração. E lá nas chaminés tem filtros para retenção dos poluentes. Então, vai sair uma fumaça, certo? Vai ser liberada uma fumaça, mas a maior parte dos poluentes, elas serão retidas nesse filtro, tá? É como a nossa máscara, né? A nossa máscara, ela não funciona assim, tá? A ideia de usar máscara não é essa, o ar passa por ela, tá? Mas o ideal é que a impureza, né, os micro-organismos fiquem retidos na máscara, tá? A lógica é basicamente essa. Consumo consciente, né? Quando a gente fala em consumo consciente, a gente tem que se perguntar, né? Sempre quando a gente for comprar. Eu sei que é complicado, né? Eu sei que é complicado, principalmente
né? Quando a gente tem assim, tem essa idade, né? A idade que vocês têm, a idade, né, que vocês estão passando, porque assim, a gente é muito movido pela influência, né, ao nosso redor. Então, é uma TV que a gente está assistindo, é um celular que a gente está olhando, e aí lá naquele celular o cara tem um tênis, tem uma blusa, tem outro celular, né, que chama a sua atenção. Então, a gente acaba enchendo a cabeça dos pais da gente, querendo alguma coisa. Mas, assim, a gente tem que chegar ao entendimento, e eu sei que mais cedo ou mais tarde vocês vão chegar. Eu não vou também estar pregando, dizendo que desde criança eu era consciente com relação ao consumo, não, né? Aos poucos é que a pessoa vai ganhando essa conscientização. E principalmente quando você começa a ver que o que você compra não te traz aquela satisfação de verdade, entendeu? Você, quando é criança, você acha, se eu comprar um videogame, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Se eu comprar um celular, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. E beleza, você vai lá, você pode até comprar aquele celular, você pode até comprar aquele videogame. No primeiro dia, beleza, você tá ali feliz, tudo mais. No segundo, beleza. No terceiro, você já não tá mais tão feliz assim, certo? E aí você começa a perceber que não é o que você compra, mas o que você tem de verdade na sua vida, tá? Então, o que você, os seus familiares, né, os seus amigos, isso daí que é o que realmente importa, né? As outras coisas, elas podem acrescentar fisicamente, mas emocionalmente elas não acrescentam em muita coisa não, tá? Óbvio, é o que eu estou dizendo, não estou sendo hipócrita com vocês. Eu estou dizendo o seguinte, todo ser humano, ele tem que ter o mínimo de dignidade para viver, tá? Então, assim, todo ser humano tem que ter uma roupa para vestir, tá? Isso eu não estou falando que, mas todo mundo tem que correr atrás para isso. Não, eu estou dizendo que isso daí todo mundo deveria ter, tá? Ter, independente de como seja, se é o Estado que dá, se é a pessoa que corre atrás para poder ter, todo mundo deveria ter pelo menos essa dignidade mínima, que era uma casa para morar, tá? Água, né, para poder cozinhar, beber, tomar um banho, tá? Uma roupa para vestir e comida, né, na mesa. Isso daí não poderia faltar, não. Daí para frente, cada um corresse atrás do seu, né? A partir daí, cada um corresse atrás do seu. Aqueles que tivessem, né, quisesse mais, corresse para conseguir mais. Mas o básico tinha que ser para todo mundo, porque é muito complicado você pensar no estudo quando falta comida na mesa, né? Eu espero de verdade que nenhum de vocês passem por uma situação dessa, certo? Mas, mas é puxado, gente. É muito puxado, é muito complicado. E assim, a pessoa que nasce pobre, o único caminho que tem é a educação, gente. Se der pro futebol, se tiver um talento assim para música, invista nisso também, mas sem tirar o pé da educação, tá? Porque se não der certo no futebol, se não der certo na música, você tem a base que é a educação. E assim, tem um talento, invista no seu talento, mas para o geralzão, para a maioria das pessoas que não tem para onde correr, a única saída é a educação, viu? A educação ela pode te levar a lugares muito importantes que vocês nunca pensaram, nunca venham a pensar que vão um dia chegar. Mas para isso você precisa se dedicar, você precisa entender que esse é o caminho mais seguro, tá? Então, eu vou ser um jogador de futebol, que Deus abençoe. Eu não estou tirando o seu mérito, não. Que Deus abençoe e que você consiga. Mas não deixe de estudar, não. Não deixe de estudar, não, porque se um dia você não conseguir, e além de não ter conseguido o seu sonho, não tiver também a parte educacional, você vai passar um perrengue gigante, tá bom? Então, assim, quero ser cantor, né? Canto bem, quero ser cantor. E ainda que não cante bem, né? Vai treinando, quero ser cantor um dia, meu sonho. Beleza, continue, tá? Hoje em dia, inclusive, tá mais fácil, né? De ser cantor, tá mais fácil de ser youtuber, tá mais fácil. Eu digo assim, mais fácil entre aspas, tá, gente? Porque hoje em dia a gente tem as plataformas digitais, tem as redes sociais que auxiliam demais,
né? Alguns cantores, inclusive, já foram lançados pelas redes sociais, né? Foram para um YouTube da vida antes mesmo de começar a fazer fama. Então, fizeram fama nas redes sociais, tá? Então, é essa a lógica. Mas o que dá a base para todos nós é a nossa educação, tá bom? Então, olha, voltando aqui, consumo consciente também é uma ideia voltada à educação, né? Você vai educar-se com relação ao seu consumo. E daí, dentro dessa educação, você vai ter que fazer algumas perguntas, que é, por que comprar? Por que eu devo comprar? Ah, essa roupa realmente, é uma roupa cara, né? Vai ser bastante complicado para sua mãe poder comprar essa roupa para você, ou esse celular para você, vai ser muito complicado. Será que aquele celular mais barato que a sua mãe pode comprar, que está dentro das condições dela, será que não deixaria você bem também, não? Até porque você compra um celular, daqui a um ano, esse celular para você, sabe, não está mais empolgado daquele jeito de quando você não tinha, certo? Então, eu estou dando exemplo assim de questões, né, que em geral é o que percorre hoje em dia. Mas tem coisas mais banais, né? Tem coisas menores que você acaba fazendo um tempestade no copo d'água, querendo comprar, só que depois você vai ver que isso daí não te satisfez tanto assim, tá? O que comprar, né? Se é realmente importante, como comprar, tá? De quem comprar, isso é importantíssimo, né? Afinal de contas, é aquela ideiazinha, se a gente, se não tivesse quem comprasse o roubo, em geral não teria ladrão, né, para roubar, então o ladrão vai lá, rouba de alguém para poder vender a outra pessoa que compra esse roubo, tá? Então, essa é a questão de quem comprar. Então, tem lá uma empresa que está desmatando, né, a Amazônia para poder tirar árvores de lá e fazer papel. Então, poxa, se foi descoberto que essa empresa está fazendo isso e você continua comprando dela, então você está incentivando o desmatamento na Amazônia também, certo? Porque ela só faz isso porque tem quem compre, tá bom? Como usar e como descartar, né? Principalmente. É o que a gente iniciou falando, né? Usar com prudência as coisas e também o descarte, que tem que ser bastante prudente dentro das nossas possibilidades. Infelizmente, a gente não tem como falar em uma coleta seletiva, né? Então, ainda que você chegue lá, separe o seu lixo direitinho, coloque o vidro de um lado, coloque o orgânico, né? Resto de comida do outro, coloca lá papel, né? Também em uma sacolinha. Ainda que você faça isso daí, quando você colocar na frente da sua casa, infelizmente vão pegar, né? Os garis vão pegar tudo e jogar lá no caminhão do lixo, porque aqui ainda não se criou a ideia de coleta seletiva. Se você andar por alguns locais, eu acredito que aí em Rio Largo tem naquelas praças lá do centro, tá? Eu não estou bem lembrado, mas eu acredito que tenha. Se você andar em alguns locais, tem aquelas latas de lixo, né? Que tem essa coleta seletiva. Mas eu não sei se realmente é dado o destino correto ao final, né? Quando vão recolher esse lixo, se é dado o destino correto. Vocês já viram em algum lugar aquelas latinhas de lixo, né? Coloridas, que é para poder fazer a separação do lixo, sim ou não? Sim, professor. Já viu? Já. Estão lembrados onde é que foi que vocês viram? Na minha antiga escola. Legal, né? Bom que na escola tinha. O problema só é esse, é que assim, quando a escola ela tem uma parceria com uma cooperativa de lixo, aí digamos, é uma cooperativa que trabalha com lixo reciclável. Aí essa cooperativa vai lá recolher esse lixo, né, da escola. Aí beleza, show de bola. Você está ali jogando papel em uma lata, vidro em outra, show de bola, tranquilo. Mas e aí, quando não é? Quando é quem faz a coleta é assim, é o da prefeitura mesmo? Infelizmente, o cara vai lá, pega os sacos tudinho e joga, né, dentro do caminhão e acaba juntando tudo de novo, né? Não fez muito sentido não, mas fazer o quê?
A gente vai tentando, né? A gente vai tentando até que um dia compra uma ideia. Tudo tranquilo, gente? Até aí, todo mundo entendendo a temática, todo mundo... Sim. Sim. Atende aqui a colega de vocês. Ó, colega, você tenta baixar então, né, e tenta colocar o e-mail, tá? Essa aula de hoje eu vou disponibilizar a gravação também, então lá no grupo. Aí depois você assiste, tá bom? Pelo YouTube. Mas tenta deixar já tudo certinho, porque as aulas em geral são feitas pelo Meet, tá bom? Então, por favor, faz isso. Bora lá, bora continuidade, dar continuidade. Então, ó, aqui é uma ideia de lixo zero, né? Uma campanha que é feita, mas assim, é porque é mais visando, na verdade, que o lixo não seja um lixo, mas que ele seja um resíduo reciclável, tá? Não dá, né, para fazer isso com tudo. Não dá para fazer isso com tudo, né? Sou bem lógico, mas o que der para a gente ir utilizando, reutilizando ou dando uma destinação melhor, é sem dúvida importante. Por exemplo, aqui em casa mesmo, né? Eu junto as pilhas, sabe? Juntando os saquinhos de pilhas. Então, quando vai gastando, eu vou colocando em um saquinho. E daí, no determinado dia, eu pego. Quando eu for no supermercado, eu vou lá e boto na caixinha lá do supermercado. Quando não, com lâmpada. Faço isso também. Junto o saquinho de lâmpada e vou e boto lá na caixinha do supermercado. Já para não dar essa destinação incorreta, tá? Do lixo. Então, o que se fala bastante das sacolinhas plásticas, né, de supermercado, trocar por reutilizáveis. Para mim, não teria muita efetividade, ainda que eu fizesse essa substituição da sacolinha plástica daquelas do mercado por sacolas daquelas de tecido, que vendem no mercado também, porque eu utilizo esse saquinho para colocar no lixo, tá? Então, tem uns lixozinhos, né, de casa, as lixeiras de casa eu utilizo, né, para colocar nas lixeiras pequenas. Aí, se eu não utilizasse a do supermercado, eu teria que comprar, né? Teria que comprar outra. Então, já seria mais plástico para ser comprado, né? Que, de toda forma, a gente tem que ter o saquinho do lixo. Ainda não inventaram nada mais eficaz do que o saquinho para você colocar o lixo, né? De vez em quando, Professor, quando terminar aqui essa atividade, eu vou postar a atividade que eu fiz no grupo, tá? certo, tranquilo. Agora aqui, né, aqui tem que ser para quem tem terra, né, na verdade. Eu moro em apartamento, já não daria. Até daria se fosse uma hortinha bem pequenininha, mas plantar os seus próprios alimentos, tá? Eu tenho vontade, não vou mentir, mas assim, eu não tenho muito espaço não, entendeu? Para isso, principalmente porque eu moro em apartamento, né? Para quem mora em casa, vocês têm algum tipo de plantação? Eu tenho, minha mãe planta tomate, minha mãe planta pimenta, alecrim. Tem algum tipo de plantação em casa, vocês? Sim ou não? Não. Não, só no sítio do meu avô. Ele planta o que no sítio? Macaxeira? Fazer plantação diária. Macaxeira Ó, que massa. Meu pai gosta, né, de plantar. Gostava porque na casa que ele está agora não tem mais essa possibilidade. Mas ele gostava de plantar macaxeira. E assim, quando dava era bom demais. E nesse tempo agora ele plantava milho, né? Ele plantava, na verdade, no início do ano para poder, quando chegar nesse tempo, tá cheio de milho, né? Então, assim, é bom, sabe? É bom fazer a sua plantação, né? Até porque Minha mãe tem uma plantação em casa. você o quê? Minha mãe tem uma plantação em casa. Tem o que lá na plantação da tua mãe? Tem morango, tem Olha, couve, cara, alface, tem morango, tem o que mais? tem couve. Olha que massa, show de bola, show de bola. No caso, tem um espaçozinho maior, né, para poder fazer essa plantação, né? Hã? Tem um espaço maior, né, para poder fazer essa Não, plantação. É o minha quê? mãe separa em caqueira. Ó, legal, show de bola, viu? Show de bola. Eu queria ter também, saber, né, essa prática de plantar, né? Eu já tentei plantar alguma coisinha, esses ramozinhos, mas não deu muito certo, não, certo?
Eu só sei fazer aquela plantaçãozinha daquele feijão no algodão. E olha lá, que de vez em quando ainda dá errado. Mas é assim mesmo, tá? Cada um na sua, né? Cada um na sua. Assim, o meu pai gosta muito de plantar, né? Ele agora está morando numa casa que não tem tanto espaço, mas ele tem umas caqueirazinhas lá, aí ele já plantou até morango, deu um morangozinho bem pequenininho, mas não é bem o que ele gostava não de plantar. Ele gostava de plantar de tudo. Plantava de tudo. Não, já comi melancia de lá da antiga casa dele. Abacaxi tinha também. Então, assim, é muito interessante, cara, quando você vê. Porque, tipo assim, você compra essas coisas na feira, né? Você acaba comprando na feira. Mas, assim, quando você vê crescendo, é muito massa, é muito interessante. Isso daí, fora que você não vai usar veneno, né? Para essas coisas crescerem. Você vai plantar apenas com questões orgânicas mesmo, adubo orgânico, não vai usar veneno, o que se usa bastante, né, na agricultura. Compre seus alimentos em mercados locais, né, que é o ideal, melhor do que supermercados, grandes supermercados. Quanto maior o supermercado em geral, aquele alimento que vem bonitão e tudo mais, é porque está com mais veneno ainda. Então, você vai lá na feira, pega aquela goiaba cheia de pintinha lá, aquela goiaba toda maltratadazinha. Aquela goiaba é natural, tá? Eu tenho aqui no prédio que eu moro, tem um pé de goiabeira. E assim, a pessoa nunca encontra uma goiaba parecida com a do supermercado. Mas é muito gostosa a goiaba daqui, tá? Por quê? A goiaba daqui é natural. A do supermercado não, em geral eles botam agrotóxico. Então, assim, muito bem que o agrotóxico deixa com uma aparência muito boa, né? Que é exatamente para vender. As pessoas compram pela aparência, não pelo que realmente a integridade do produto. Então, assim, as coisas do supermercado, deem preferência, mesmo supermercado, fui no supermercado, dê preferência aquelas frutas não tão formosas, não tão bonitas assim, porque na natureza, infelizmente, não existe isso, tá? De ser tão formosa, tão bonita. Em geral, são mais xoxinhas, são menorzinhas, né? Tem um monte de pintinhas, exatamente porque elas sofrem mais, tá? Sofrem com o sol, sofrem com outros bichos tentando, né? Sofrem com os bichos tentando comer e por aí vai, certo? Fazer reciclagem, reduzir o consumo. Ele fala em reduzir o consumo de carne vermelha, né? Um monte de gente fala isso, de reduzir o consumo de carne vermelha, porque para poder produzir a carne vermelha que fala é o gado, tá, gente? Para poder produzir a carne vermelha, né? Que por sinal está muito cara, muito cara. Quer dizer, por que não está cara nesse país da gente, né? Tá muito complicado. A pessoa sai da carne vermelha, vai para o frango está caro também. Sai do frango e vai para o ovo está caro também. Eis a questão, o que que o brasileiro vai comer? Hein? Não sei, né? Porque tá tudo muito caro. Tudo muito caro. Arroz, feijão, carne, ovo, tudo caro. Meu Deus, tá um absurdo. Só não tá caro o salário do brasileiro. O salário do brasileiro continua bem baratinho, né? Bem pouquinho, mas o resto tá tudo caro. Há uma pesquisa, não, há um estudo que diz que o brasileiro viver dignamente não é rico não, tá, gente? Quando eu falo dignamente é com básico. O salário mínimo, que hoje é de R$ 1.100, teria que ser de 4.500. Ou seja, para você viver dignamente, para poder você ter dinheiro realmente, para poder se deslocar, para poder ter um lazer, para poder se alimentar bem, né? Você teria que ter um salário mínimo de R$ 4.500. Só que você recebe 1.100. Você, né, recebe 1.100, porque os políticos pegam salário de 30 mil, de 40 mil, de 50 mil e por aí vai. Uma infelicidade esse nosso país, mas aos poucos, bem aos poucos, eu acredito que a gente vai conseguindo mudar isso daí, tá? Reduzir o consumo energético, isso daqui a gente pode fazer, sem dúvida, né? Isso daqui, sem dúvida, a gente pode fazer na nossa residência, inclusive, a gente pode reduzir o consumo energético, o que acaba refletindo na conta de energia. E aí, se você reduz R$ 50 na conta de energia,
tá? Se você auxilia seus familiares a reduzir esses R$ 50 na conta de energia, já é R$ 50 que pode ir para o quilo de carne, entendeu? Então é essa a lógica. Quando você reduz aqui, ó, já pode sobrar, né, os R$ 50 para ir comprar uma alimentaçãozinha mais digna, para ir comprar um livro, para ir, né, para sair para um shopping, para fazer alguma outra coisa, tá? Então é uma prática que acaba respingando em outras questões, né, que acaba auxiliando em outras questões. Troca o carro pelos transportes públicos, se assim for possível, né, e reduz o consumo de água, tá? E, na verdade, se aqui, né, não sei aí em Rio Largo, porque, assim, pelo que eu andei em Rio Largo, até que são boas as vias daí. Aqui em Maceió, né, eu sou de Maceió, as vias são muito perigosas para você trocar o automóvel por uma bicicleta. Porque o melhor seria esse, sabe? Seria trocar o automóvel pela bicicleta, né? Porque tanto você estaria investindo na sua saúde, né? Isso daí é muito importante, investimento na saúde, exercício físico diário, como você também estaria economizando com passagem, né? E estaria também contribuindo para a diminuição na poluição, né, ao meio ambiente. Afinal de contas, seria menos combustível fóssil sendo emitido. O ideal seria esse, né? Estão fazendo uma ciclovia aqui em Maceió na via principal, né? Quem sabe daqui a algum tempo a gente consiga andar mais de bicicleta por aqui, né? Por aí eu não sei como é que funciona. Vocês, para ir para a escola, vocês vão como? Vão a pé, vão de ônibus, vão de bicicleta? Como é que vocês vão para a escola? Bicicleta Massa, show de bola. ou de carro. Eu também ia de bicicleta. Quando eu era, assim, por um bom tempo, né? Eu acho que até os meus 15 anos, mais ou menos, eu ia de bicicleta para a escola, sabe? E assim, a pessoa não sabe que era feliz, né? Na verdade, sempre tinha uma resenha, né, na bicicleta. Tinha dia que a pessoa caía, tinha dia que levava a corrida do cachorro, né? Tinha dia que a pessoa fazia pega, né, de bicicleta. A pessoa era feliz e não sabia. Aí a pessoa depois vai ficar enchendo o saco do pai e da mãe para pagar uma passagem de ônibus e tudo mais, sendo que a bicicleta ela já é o seu exercício físico diário, né? Isso aí já é muito importante. Coisa que depois que vocês se tornarem adultos, depois que se tornarem adultos, né? Vocês vão saber o quanto é importante fazer exercício físico, né? Quem é sedentário durante a fase adulta já começa a sentir um monte, né? Do que quando é criança não, sedentarismo na criança, né? Vocês não sentem tanto não. Criança, adolescente não sente tanto não, mas adultos sim. Reciclagem, né? As famigeradas lixeiras que eu tinha falado, cada uma com a sua cor, né? Azulzinha, papel, jornais, revistas e caixas em geral. No shopping, vocês frequentam shopping? Sim ou não? Vocês vêm aqui para o shopping park em geral? Ou vão para outro shopping? Sim. Eu falo do shopping park porque é o que fica mais próximo de Rio Largo, né, gente? Tipo assim. Eu vou pro Shopping Pátio. Pronto. Se vocês frequentam o shopping, lá no shopping, na praça de alimentação, tem duas lixeiras em geral, assim, né? Dois tipos de lixeira. Tem o lixo orgânico e tem o lixo reciclável, tá? Infelizmente, tem gente que pega e joga tudo numa lixeira só, né? Mesmo tendo lá a destinação. Mas, poxa, não é nada demais. Se não quer jogar tudo numa só, faz o seguinte, pega a tua bandejazinha, deixa lá em cima da bancada, né? Onde tem as lixeiras, e aí tem um pessoal que trabalha lá já para fazer essa separação. Porque eles realmente dão destino, tá? Eles dão destino ao material reciclável e à parte orgânica, tá bom? Então, em geral, eles têm uma cooperação de cooperativas, de associações. Por exemplo, aí é o lixo orgânico, eu vou fazer o quê? Resto de sanduíche, resto de comida, eu vou fazer o quê? Isso daí, gente, é adubo, tá? Isso daí é adubo. Eu acredito que vocês já tenham visto os pais de vocês, né? Pegando lá as casquinhas de verdura, de fruta e colocando na terra de alguma planta, tá? Então, isso daí é adubo natural. É muito melhor do que você estar utilizando, né, esses pesticidas, esses agrotóxicos,
tá? Isso daí é adubo natural, certo? Então, faz essa separação correta quando você for para os cantos, com a lanchonete, né? Se lá tiver, beleza? E aí, ó, papel, né? Vermelhozinho vem o plástico, produtos descartáveis, a embalagem plástica, sacos e garrafas PET. O interessante é que tem aquelas caixinhas, né? Tetra Pak, eu não sei se vocês sabem quais são, mas tem os achocoladadozinhos que vem nela, um leite líquido que vem nela também, tá? As caixinhas Tetra Pak, que ela tem uma camada de plástico, uma de alumínio e uma de papel. Aí, plástico, alumínio é metal e papel. Ou seja, para você fazer a separação correta, teria que dividir as 3 camadas dela. Mas aí você joga em uma das 3 que está servindo. Tá? Você pode jogar no papel, por exemplo. Né? Infelizmente, quando pensaram nesse tipo de caixinha, não pensavam na reciclagem, né, do material. Certo? É bastante utilizada ela, né, com achocolatado principalmente. Metal, tá, gente? Metal, latas de alumínio, tampas, garrafas e o vidro, né? Garrafas, frascos de vidro, dentre outros. Reciclagem, os benefícios: 50 kg de papel reaproveitado evita o corte de uma nova árvore, certo? Então, olha só. 50 kg de alumínio usado e reciclado evita a extração de 5.000 kg de bauxita do solo, tá? Eu acho que podem ter superestimado isso daqui, mas de toda forma, se você evita, né, se você evita de jogar, de descartar o alumínio, principalmente alumínio, né, gente? Tem muita gente, muita gente mesmo que coleta as latinhas de alumínio, né? Se você já foi em algum show ou em algum grande evento, você vai ver que enquanto as pessoas estão lá se divertindo, tem outras coletando latinha de alumínio, tá bom? E assim, se todo mundo realmente pensasse direitinho, dava para ganhar dinheiro, né? Inclusive, ninguém jogava latinha de alumínio fora, certo? Porque dá para ganhar o dinheiro, né? Eu não sei se vocês utilizam o celular de vocês com frequência ou se o celular é dos pais de vocês. Mas, por exemplo, tem até aplicativo que ganha dinheiro, né? O Quai mesmo, o TikTok, vocês ganham dinheiro. E do mesmo jeito seria com latinha de alumínio, onde vocês vissem, vocês iam guardando, e depois quando tivesse 1 quilo, fez 1 quilo de latinha. É pouco, tá? É pouco, não vai ganhar, não vai ficar rico não, mas 1 quilo de latinha, sei lá, de alumínio. A galera tá pagando R$ 5, R$ 6, mas você já teria um dinheirinho aí, né, para utilizar na semana, né? Sem precisar estar enchendo o saco aí do seu pai e da sua mãe por dinheiro, tá? Então, assim, isso daí, num país desenvolvido, todo mundo faz isso, né? Todo mundo que pode ganhar dinheiro com seu lixo vai fazer isso, né? Aí aqui, que o pessoal vive muitas das vezes na penúria, tem vergonha. Tem vergonha de deixar de coletar as minhas latinhas para ir vender. Homem, vergonha nada. Vergonha faz roubar e matar. E tem um monte de gente que tanto rouba quanto mata, tá? A gente não pode ter vergonha de trabalhar dignamente para ganhar dinheiro, não, tá bom? 50 quilos de alumínio usado, já foi esse. A cada quilo reciclado de vidro é possível produzir 1 quilo de vidro novo. Olha só que legal, né? Então fica 1 para 1. A reciclagem pode ser fonte de renda para pessoas, isso daqui sem dúvida. Tem inclusive cooperativas, tá, gente? Ali na serraria, ali próximo do Shopping Pátio, né? Para quem sabe onde é, tem uma cooperativa, tá? De papel. De papel. Lá eles recebem papel. Então, assim, quando eu tenho. Em tempos de aulas presenciais, quando o professor acaba ficando com um monte de papel no final do ano, sabe? Não tem para onde ir, né? Porque morando em apartamento, infelizmente, a destinação que se dá é essa aqui, ó. Infelizmente, né, para mim, porque eu não tenho como guardar aquele monte de papel, mas felizmente para o pessoal de lá da cooperativa, que dá um destino legal para esse papel e ganha dinheiro, né, em cima disso. A reciclagem melhora a limpeza da cidade, pois evita, olha aqui, acúmulo de lixo nas vias. Isso é importantíssimo, tá, gente? Isso é importantíssimo. Como eu já disse, se acumula lixo, quando chover, aquele lixo vai ser arrastado para as galerias pluviais, né?
vai tapar bueiro, vai tapar aquela galeria. E daí o que, que vai acontecer? Em vez da água escorrer, a água começa a encher, inunda a tua rua, e aí inunda a tua casa, e traz os prejuízos, além de diversas doenças, né, que a água contaminada traz. Beleza? Aqui a gente tem outras coresinhas, né, outros coloridozinhos aqui, ó, para poder dar a destinação correta, mas aqueles são os principais, né, esses não são tão encontrados, não, são mais em locais onde tem, por exemplo, lixeira roxa, resíduos radioativos, né, não é tão comum a gente encontrar isso daqui. Pode ser que tenha em hospital, né, já que em hospital pode ter alguns resíduos radioativos, né, já que tem aqueles equipamentos de raio-x e tudo mais. Bom, essa parte da aula é tudo pessoal, beleza? Isso é tudo pessoal nesta parte da aula, e daqui eu vou fechando para a gente poder conversar um pouquinho. Todo mundo entendeu? Tranquilo? Show de bola? Dúvidas sobre esse diálogo que tivemos aqui? Não. Então, a importância, né, desse consumo consciente. Agora, o que vai acontecer? Eu vou deixar um videozinho, documentário, tá? No grupo de vocês, lá no nosso grupo. Eu vou deixar esse documentário. Ele tem cerca, não é daqueles documentários de 2 horas, não, tá, gente? Ele tem cerca de 20 minutos. E vocês, se vocês estão acostumados a mexer no YouTube, vocês sabem muito bem que pode dar uma aceleradazinha nesse vídeo, né? Pode colocar para 1,5, 2, tá? O recomendado é 1,5, porque senão 2 fica muito rápido. A velocidade 2 fica muito rápido, certo? E daí vocês assistem e, com base no que a gente trabalhou aqui em aula e com base no documentário, vocês vão responder as questões que eu vou deixar também, certo? Então, a aula de hoje é exatamente sobre isso, sobre o consumo, tá bom? Prestem atenção no vídeo, porque tem algumas questões que são específicas do vídeo, tá bom? Tem algumas questões que são bem específicas do vídeo mesmo. E óbvio que vocês podem pesquisar também, tá? Para poder responder. Assisti o vídeo, assisti a aula, mas ainda assim não consigo responder. Dá uma pesquisadazinha, tenta entender o que é aquilo, para poder responder. Eu vou ficar na ativa até às 17h15, que é o horário da nossa aula. Mas é aquela história, eu vou postar o vídeo, vou postar a atividade e vou só ficar aguardando vocês para tirarem dúvida, tá bom? É o tempo para vocês assistirem e fazerem a atividade. Pode falar, senhor chefe Antônio Mar. Eu tô sem caderno no momento. Tem nenhuma folha, filho? Não. Arranca uma folha, deixa eu entender. Vai, fala. Professor, tem que mandar a tarefa para você assim que terminar? Não. Tá? Você Tem que tá me devendo uma tarefa, né? Então, assim, manda junto com a outra, se for o caso. Mas, assim, o ideal é que vocês assistam o vídeo hoje e tirem as dúvidas hoje. Tá bom? Porque o momento de tirar dúvida é na Vou aula. assistir. Beleza? Para depois não ter gente mandando mensagem para mim meia-noite, querendo que o professor tire dúvida. Professor, tira a dúvida. Não vou lhe responder. Tá? Não vou te responder, não. Não der tempo amanhã. É o quê? Atividade. Um de cada vez. 3 ao mesmo tempo, não. Bora lá. Já Letícia. acabei Fala. minhas dúvidas. Beleza. Rian. Mas, tipo, se não der tempo hoje, pode mandar amanhã. O quê? Atividade? É, Atividade ou a dúvida? a atividade. Pode mandar amanhã. Tranquilo. Nicolas. Tá, porque eu vou sair daqui a pouco. Aí vou deixar o celular. Tranquilo. Nicolas. Sem dúvida. Imagina uma hora da manhã uma pessoa ligando pro senhor pra atividade. Essa pessoa já está reprovada, na verdade, se fizer um negócio desse. Viu, Nicolas? Não precisa nem estudar mais ciência, já vai estar reprovada. Pode ter certeza. Chefe Antônio Mal, o senhor disse que estava sem... Qual é o seu nome, filho? Estou brincando com você, porque o seu nome que está aparecendo aqui é chefe Antônio Mal.
É de Márcio Moura. Bom, repete. É de Márcio Moura. Edmar. Mas se quiser pode chamar de Márcio também. Edmar é? É de Márcio. Mas se você quiser pode chamar de Márcio. Ah, Márcio. É de Márcio. Beleza, Márcio. Pode ser Edmar também. Eu tinha um aluno que era Edmar. Então, senhor Edmárcio, o senhor disse que está sem caderno, então faz o seguinte, o senhor vai assistir o vídeo, né? O senhor vai assistir o vídeo, o senhor vai ler as perguntas e vai ver se tem alguma dúvida que queira tirar com o professor ainda durante a aula, tá? E daí você vai mandar essa dúvida lá no grupo. Beleza? Certo. Agora, depois, faz a atividade e me envia. Oi? Beleza? Depois faz a atividade e envia. Certo. Certo? Tá bom, então. Bora para lá pro grupo, então, agora. Tchau, por enquanto. Tchau.